nós estamos trabalhando com o volume 4. Vou fazer hoje mesmo o fechamento do volume 4 da Física C. Para que a gente faça isso em grande estilo, vamos revisar os conceitos mais importantes. E uma coisa que eu não citei aqui na Física C, eu acho que foi o LED, deve ter falado de LED ali, né? Falou. Então é isso, falta só bater um papo de LED, sobre LED, e fazer uns exercícios para a gente finalizar esse volume 4 da Física C. Primeira coisa, o que é isso aqui? Resistência elétrica, que é característica do resistor, que é o objeto. Voltagem. Sabe que assim, ó, voltagem, ela vem da palavra em inglês, né, voltage. Só que o mais correto mesmo é tensão, ou DDP. O que significa DDP? Diferença de potencial. É bom falar voltagem porque lembra dos volts da nossa dia a dia, né? A nossa tomada que tem 220 volts, as nossas pilhas convencionais que tem 1,5 volt, a bateria do carro que tem 12 volts, bacana. Eu falo isso porque às vezes tu ter pelo menos algo para exemplificar, né? É interessante, bacana que tem galera que já se tocou dessas voltagens clássicas aí. Bom, eu não gosto de usar essa fórmula desse jeito, prefiro usar desse jeito, mas elas são a mesma, beleza? Isso aqui é a primeira lei de Ohm? Não, é a definição de resistência elétrica. Quando é que a gente vai trabalhar com corrente alternada? Como é que é? Quando é que a gente vai trabalhar com corrente alternada? Que bonita pergunta. Aqui no ensino médio, a gente só faz conta de verdade com corrente contínua. Certo? Aqui a gente só vai trabalhar com corrente contínua. O que eles podem te fazer no vestibular é te perguntar: o gráfico tal é de uma corrente contínua ou é de uma corrente alternada? Bonita a tua colocação. Então olha só. Imaginem vocês que eu tenho um circuitinho elétrico e vou fazer o gráfico da corrente que atravessa o resistor de acordo com o passar do tempo. Se for um resistor, se for uma bateria, por exemplo, de carro de 12 volts, ela sempre vai jogar a corrente no mesmo sentido. Então a gente poderia dizer que a corrente tem um valor constante, sempre positivo. Por exemplo, sei lá, 2 amperes. Porém, se eu substituísse essa bateria de carro por uma tomada, a representação correta dela seria assim, ó. Olha só a única diferença que vai aparecer ali, ó. Tu viu? Tem um tiozinho ali. Sabe o que significa aquele tiozinho ali? Que esse mais ou menos aqui, galera, está trocando de lugar o tempo inteiro. Ou seja, a corrente vai para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, o tempo inteiro saculejando dentro do fio. Nesse caso, se fosse fazer o gráfico dessa corrente, ela seria assim, ó. Uma senoide. Tu vê a importância, cara, sem o estudo da senoide, da cossenoide, a gente nem teria rede elétrica. Outra, os números complexos também são fundamentais para estudar a rede elétrica. Olha que legal, bem bonita essa parte fica. Então, ó, corrente contínua e corrente alternada. Cuidado, ó, se eu fizesse uma terceira corrente desse tipo aqui, galera, ó. Ela é de que tipo? Ela não é alternada. Ela é oscilante, mas ela não fica pro outro lado. Ela só, ó, vai mais rápido, mais devagar, mais rápido, mais devagar, mas pro mesmo lado, né? Concorda comigo? Mais corrente, menos corrente, mas toda pro mesmo lado. Toda para cima, positiva. Essa aqui, os elétrons estão indo para um lado, agora para o outro. Para um lado e para o outro. Concorda comigo? Corrente oscilante, mas não alternada. Corrente contínua, corrente alternada. O máximo que nós vamos chegar até corrente alternada é lembrar vocês que se a gente diz que a rede elétrica tem 60 Hz, Hertz não é uma frequência. É porque, na verdade, a cada segundo ocorre uma oscilação completa dessa. Ou seja, a corrente elétrica, ela, a cada segundo, ela 120 vezes fica igual a zero. Inacreditável. Quando a gente pega uma lâmpada incandescente, lembra daquela lâmpada incandescente? Ela está piscando, na verdade, na nossa frente, a gente não sabe disso. Ela está ficando com a luminosidade mais e menos intensa o tempo inteiro. Ela está piscando, só que pisca tão rápido que o nosso olho, nossa mente acha que ela está sempre acesa na mesma intensidade. Que loucura, né? A tua TV pisca. A tua TV está piscando o tempo inteiro, não existe imagem parada e congelada na tua TV. Só que pisca tão rápido aquela imagem que o teu olho acha que é uma foto parada. Quando filma a TV dá pra ver, quando filma a TV vai do lado. Isso, tu filma a TV com
o teu celular ou com uma GoPro lá que tem uma filmagem mais rapidinha, tu consegue ver as listas passando, né, na TV. Exatamente, bacana isso. Legal, o farol de carro está permanentemente aceso, né? As oscilações que ocorrem são, digamos, menores do que na corrente alternada. Bacana a tua colocação. Ela não vai desligar completamente, porque é muito rápida a parada do elétron. Ela vai diminuir de intensidade o brilho, ela não vai apagar completamente, mas com uma super câmera nós veríamos essa intensidade oscilando muito claramente. Ótima colocação também. Pessoal, outra curiosidade. Tu disse que a corrente, que a voltagem na tua casa é quanto mesmo? Mentira. Estavam te mentindo, cara. Vou te contar a verdade agora. Esse valor de 220 volts é para o eletricista não deixar de ser eletricista. Porque se ele sonhasse o que está acontecendo no fio que ele emenda lá com a chave de fenda, que ele passa fita isolante, talvez ele jamais voltasse a ser eletricista. Aí a gente mente para ele ficar tranquilo, com paz no coração. A gente diz para ele, não querido, fica tranquilo, é 220 volts, sempre 220 volts. Mas é uma grande mentira. Esse valor de 220 volts é chamado de valor eficaz. Esse valor eficaz está relacionado com a voltagem máxima através da raiz de 2. Quanto é que vale a raiz de 2? Está dividindo, passa? Então, na verdade, a voltagem na tomada, ela atinge valores máximos e mínimos de 220 vezes raiz de 2. Raiz de 2, como é aproximadamente 1.41, ou 1.4, só para a gente ter uma ideia, né? Vou fazer 22 vezes 14, então. 8, 2, 8, 2, 8, 9, 10. Cara, ó, a voltagem, isso que eu não usei 1.41, né? Mas a voltagem na tomada, ela vai de mais 310 a menos 310 volts. 120 vezes por segundo. Quando tu tomou choque lá, não foi de 220, foi de 310 volts. Só que tu imagina, tu falar para o eletricista que ali a voltagem vai de mais 310 a menos 310, 120 vezes por segundo na forma de uma senoide. Vai embora, não quero ser eletricista, eu vou ser pedreiro, pelo amor de Deus. Certo? Então a gente usa uma matemática para facilitar a vida do cara, para na hora de ele fazer as continhas lá, ele não se estressar e né, entender melhor o que está acontecendo. Mas a rede elétrica ela é altamente complexa. Cada vez que um cara liga um chuveiro elétrico aqui em Floripa, alguém tem que apertar os botões lá na Jorge Lacerda do Tubarão para a rede elétrica continuar funcionando. Nós temos que ter conhecimento quando é que o povo toma banho. Se nós estatisticamente não soubéssemos quando é que o povo brasileiro começa a ligar os chuveiros elétricos, a rede elétrica ia cair todo dia. Né? Ia ficar caindo. Outra, se agora, por exemplo, imagina, vai que um dia à tarde, o povo, não, hoje eu vou tomar banho às 5 da tarde, hoje eu não vou tomar às 8 da noite. Se todo mundo resolve ligar os seus chuveiros elétricos às 5 da tarde, a rede elétrica cai na hora. Os engenheiros lá em Tubarão não vão dar conta de perceber, meu Deus, o povo vai tomar banho às 5 hoje da tarde, meu Deus, libera vapor aí na turbina, cara, tasca de carvão aí, porque vai dar merda. Não vai dar tempo, entendeu? Então a gente já tem a análise estatística do que vai acontecer no dia a dia, para a gente ir regulando a rede elétrica lá da PQP, para a coisa funcionar. Jogo do Brasil. Ah, mas pode ter certeza, como vai ter algumas milhões a mais de TV ligada, os caras das hidrelétricas, termoelétricas, das eólicas, estão tudo ligado na rede elétrica para já ir regulando, apertando os botõezinhos para manter a nossa vida funcionando. Às vezes não dá para acreditar que a gente é tão dependente de física e matemática no dia a dia, né? A gente às vezes não enxerga isso. A física e a matemática, ela é absolutamente indispensável para a vida moderna como a gente conhece. Fala, meu querido. Não. Ô, galerinha, batemos um papo legal sobre corrente contínua ou constante, alternada e até a oscilante, que não é alternada, ela só varia em intensidade com o passar do tempo. Com esses conhecimentos, sabendo que, reconhecendo o gráfico que é uma corrente alternada, contínua ou oscilante, e lembrar que o valor da voltagem que a gente usa no dia a dia não é o valor verdadeiro, é só o valor eficaz, já seria o máximo que se cobraria no ensino médio de corrente alternada. Fala, meu querido. Mais de 210, a menos de 210, é exatamente o mesmo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso quer dizer, cara, que a energia disponível na tomada não é constante o tempo inteiro, né? Mas é uma verdade crua, dura, né, cara? Imagina só se eu fosse fazer o gráfico da voltagem numa tomada com o passar do tempo. Eu teria que usar uma função seno, né? Ou cosseno, concorda comigo? Variando de menos 310 a mais 310, 310 menos 310, 120 vezes por segundo. Então ia ficar uma função
feia, né? 310 vezes seno de ômega vezes T. Eu teria que descobrir esse ômega adequadamente para dar uma frequência de 120 Hz, né? Certo? Isso aqui o mais ou menos é uma operação dele. Ah, agora tá, entendi. Melhor, agora entendi. Professor, de onde é que vem esse mais 310 menos 310? É em relação à Terra. É em relação à Terra que é arbitrariamente chamada de zero. Então, se eu estiver em contato com a Terra, eu, Otávio, estou com um pé na Terra e um dedo no positivo, ali no fase da tomada. Quando tiver mais 310, os opostos, e são os elétrons que podem fluir, não é? Quer dizer que vai ter elétrons sendo sugados da Terra pelo meu corpo para a tomada. 1 sobre 100 segundos depois, a corrente elétrica já está sendo da tomada para o meu corpo quando fica negativo. Ou seja, quando eu estou tomando um choque, não tem corrente elétrica fluindo pelo meu corpo, tem corrente elétrica indo e voltando pelo meu corpo o tempo inteiro, certo? É essa a ideia, esses mais 310 menos 310 em relação à Terra, que é arbitrariamente chamada de zero. Certo? Bonita pergunta, galera. Ô, professor, por que isso aí, cara? Que maluco é um retardado que fez isso ficar variando, por que não deixou constante? Não, é porque para poder gerar energia elétrica, nós vamos aprender futuramente que eu preciso de ímã. Eu preciso de ímã e eu preciso de um monte de fio condutor enrolado, bobina. E eu preciso que o ímã rotacione dentro da bobina. Como é que esse ímã vai ser girado dentro da bobina para gerar energia elétrica? Ou com uma turbina a vapor, ou com uma queda d'água, ou com vento. Concorda comigo? Certo? À medida que esse ímã gira em volta da bobina de fio, ele vai gerando diferenças em potenciais. Só que como ele está girando, uma hora ele gera uma potência positiva, uma hora ele está alinhado com a bobina que não gera voltagem nenhuma, outra hora a voltagem fica negativa. Então a corrente que nós usamos no mundo é alternada pelo fato de na geração de energia elétrica a gente já gerar ela alternada. Tem um programa aparecendo agora, bicho, na History Channel, não sei se vocês têm acesso a esse canal, é um canal muito legal, tem muita babaquice também, né? Mas tem muita coisa boa, né? É alienígenas do passado, aquela babaquice do caramba. Mas tem outras que são legais. Eu gosto de ver para poder ver meu, olha que merda ele tá falando, para poder me defender dessas bobagens, né? Porque eles são convincentes, né? Eles são bem convincentes. Agora, uma que vale a pena tu ver, que é para tua aula de história aí, é Gigantes da Indústria. Cara, Gigante da Indústria é uma aula de história, ele mostra como é que a indústria foi se formando, como é que o poder e como é que a crueldade do homem e a ganância foi gerando o mundo que nós conhecemos. Uma dos capítulos dos Gigantes da Indústria, que tu deves ver, pode ver na internet, tá, cara? Não precisa de TV a cabo. É o do Tesla e do Thomas Edison. Thomas Edison queria corrente contínua e o Tesla era defensor da corrente alternada. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, certo? E os dois travaram uma batalha épica para ver quem ia se sobressair. No final das contas, o Tesla tinha as costas mais quentes e acabou se sobressaindo. Mas não é porque uma é muito melhor que a outra, ou porque uma é muito mais perigosa que a outra. Ambas podem matar, ambas têm seus prós e contras, beleza? Eu diria que a grande vantagem da corrente alternada é porque é fácil transformar a corrente alternada. Ou seja, a gente gera a corrente, como eu vou te ensinar futuramente, com 15 mil volts lá em Tubarão, aumenta a voltagem para 700 mil volts, para trazer essa corrente até Florianópolis. Chegando próximo de Floripa, a gente transfere de 700 mil volts para 132 mil volts, aí já vai para a indústria. Chegando aqui próximo da cidade, ela vai para 13.800 volts, o nosso poste ali. Tomar um choque ali no poste, meu querido, é 13.800, vai fritar. Em compensação, quando aquele transformador que estourou perto da tua casa, lembra aquele barulhão? Era o transformador que leva de 13.800 para os 220 que é da tua casa, que é seguro. Né? O cara para morrer em 220 tem que ser bom, né? Tem que querer, né? Ah, eu vou segurar aquele fio desencapado, eu vou segurar bem pra... Né? Mas galera, então ó, se as correntes fossem contínuas, nós não teríamos como fazer todas essas transformações, beleza? Mas por exemplo, o ônibus de São Paulo. Tu já foi em São Paulo lá de ônibus, lá tu viu que tem um monte de ônibus elétricos. Que são ligados. Que são ligados ao poste, esquisito aquilo, né, cara? Tu vê um ônibus com um braço conectado no poste, aquela faisqueira rolando lá em cima. Aqueles ônibus são corrente contínua. Motor de corrente alternada, para arrancar ele é terrível. Ele só arranca, ele arranca devagarzinho, depois que ele está embalado ele funciona bem. Ou seja, um ônibus, depois que ele parou, se ele tivesse motor de corrente alternada ele não ia conseguir arrancar. Por isso que ônibus é corrente contínua.
Ou seja, toda a linha de ônibus elétrico de São Paulo, aquela corrente lá não é alternada, é contínua. Nós precisamos de equipamentos para transferir corrente alternada para corrente contínua. Esses equipamentos são chamados de retificadores. E eles são mais difíceis de fabricar, certo? Por isso, talvez, atualmente, a corrente do mundo todo seja alternada. Em alguns poucos casos, a gente usa corrente contínua, dentro dos computadores, nos carros, nas pilhas, tudo bem? Pessoal, adorei bater esse papo sobre corrente alternada. Era uma coisa que eu ia ter que fazer em algum momento. Mas dá uma olhada aqui, ó. Isto é a primeira lei de Ohm? Não. O que diz a primeira lei de Ohm? Que a resistência de um resistor ôhmico é constante. Em outras palavras, o V é diretamente proporcional. Mas o que é isso aqui? Essa é a segunda lei de Ohm, sim. É a segunda lei. O que diz essa segunda lei de Ohm? Que a resistência elétrica de um... Pode ser um resistor, mas o Ohm fez esse estudo para fios. Lembra? A resistência elétrica de um fio é diretamente proporcional ao length do fio, ao comprimento. Inversamente proporcional à área. E também depende do material. E aquilo ali é a resistividade. Se isso é a resistência e isso é a resistividade, o que é o G, que é 1 sobre R? Resistência, condutância. O que é o Rho, que é, o que é o C, que é 1 sobre Rho? Se isso é a resistividade, isso é a condutividade. Siemens, a unidade de condutância, em homenagem ao grande Siemens, patriarca da família que gerou inovações tecnológicas. Legal, a primeira lei não é lei porque existem materiais que não obedecem à primeira lei de Ohm. Silício e galho, semicondutores, que bonito! Aí depois eu te mostrei, relembrei a energia potencial elétrica, te mostrei também de novo a fórmula da voltagem, da tensão, da DDP, legal. Também não podemos esquecer a intensidade de corrente, a quantidade de carga sobre tempo. A partir da fórmula que é energia sobre tempo, a partir dessa fórmula, nós substituímos as outras fórmulas, energia elétrica, tempo, dividir por ΔT, mostrei para vocês que uma parte dessa fórmula é a voltagem e que a outra parte é a corrente elétrica. Foi ou não foi? Esta é a fórmula que eu tenho certeza que vai ter o formulário para ti. Agora, os filhotinhos que nascem do amor entre esta e esta, eu não posso garantir. Isola numa? Eu acredito piamente que todos vocês têm competência matemática para fazer isso. Eu digo isso, meu querido, porque no meu terceirão eu sabia que um monte de colega não tinha. Isso me deixava boquiaberto. Eu sabia que alguns colegas não conseguiriam isolar o I aqui e substituir ali. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai sobreviver esse cara em 2000 e pouco, né? V sobre R, coloca ali V sobre R mentalmente, por favor. V ao quadrado sobre R. Essas são as 3 maneiras de calcular a potência. Cada uma tem a sua vantagem. Às vezes uma fórmula é melhor, às vezes a outra que é melhor. E não adianta tu decorar as 3. O negócio, na verdade, é tu saber que V igual a R vezes I e P igual a V vezes I, as duas juntas resolvem qualquer problema de potência. É isso que é o mais importante. Vou fazer exemplos hoje dessa área, mas eu preciso te contar o que é o LED, que tanto faz parte da nossa vida hoje em dia. O LED foi uma revolução tecnológica, cara. Incrível. LED, na verdade, é a sigla em inglês para Light Emissive Diode, ou seja, diodo emissor de luz. O que é um diodo? Um diodo é uma coisa que tu só vai estudar profundamente na faculdade. Mas, de maneira bem simples, dá para dizer que o diodo é uma chavezinha, é uma válvula elétrica. Por exemplo, tu imagina que se eu tivesse um cano d'água aqui, ó, e eu tivesse 2 linguinhas de borracha assim, ó, presas ali uma ponta a outra, mas elas são de borracha, elas são flexíveis. Tu concorda que se vier água nesse sentido, as linguinhas vão se abrir, já que elas são flexíveis, permitida a passagem da água? Mas imagina o que vai acontecer quando eu colocar a água no sentido oposto. Elas vão travar porque uma vai se espremer contra a outra, né, bloqueando o fluxo da água, concorda comigo? Tu tem um monte dessas válvulas no teu corpo. Né? Nas pernas, parabéns, garoto. A biologia
né, estuda isso. Por isso que um atleta, depois de correr uma maratona, a gente nunca deixa ele parar de caminhar. Coitado, imagina, ele quer morrer naquela hora, 42 quilômetros. Os preparadores, na hora que eles chegam, já viu? Faz os preparadores do lado e mantém o cara em movimento. O cara já andou 42 quilômetros, os treinadores querem que o cara caminhe mais, coitado. Por que isso? Porque na verdade a tua panturrilha é que faz teu coração, o teu sangue subir, não é só teu coração. Quando tu caminha, cada espremida da panturrilha atua na batata da perna, nos vasos da batata da perna, fazendo com que o sangue volte. E por que a gravidade não leva o sangue para baixo de novo? Porque lá na perna, como o amigo falou, tem várias dessas válvulas instaladas nessa posição, para não deixar o sangue voltar. Ou seja, parado, o teu coração faz muito mais esforço do que caminhando. Loucura, né? O ato de caminhar faz com que a panturrilha bombeie o sangue no retorno, não é? Beleza? Muitos já se esgotaram fisicamente numa prova de atletismo e pararam depois. Como eu estou cansado. O coração nessa hora é sobrecarregado, o cara pode ter um ataque cardíaco. Estou falando de atleta de ponta, tá, gente? Não é o nosso jogo de futebol de final de semana, pelo amor de Deus. Mas lá também não custa. Não custa na hora de descansar, tu descansar caminhando. Tu descansa mais rápido do que parado. Inacreditável, né? Certo? Outra dica moderna aí que vocês devem ter visto, botar a mão no gelo. Ajuda bastante a ficar muito mais descansado em poucos minutos. Certo? Botar as mãos no gelo. A mão ela tem esse formato não só para ser boa de pegar as coisas, mas para dissipar calor bastante. O formato da mão, evolutivamente falando, ela tem essa função. Resfriar o corpo humano. Viagem, né? Ô galerinha, olha só. O que é o LED? O LED é a versão eletrônica dessa válvula hidráulica. Olha só o que é o LED. Na verdade, inicialmente, os LEDs eram só diodo. Tinha uma estrutura feita de dois tipos de metais no fio que faz com que a corrente elétrica passe no sentido da seta e seja bloqueada no sentido oposto. Ué, professor, para que alguém gostaria que a corrente elétrica fosse só para um lado? Ué, com a conversa que a gente teve hoje na aula, eu é que poderia te perguntar, onde a gente poderia usar um diodo aí? Qual é a utilidade prática de um diodo? Dentro da discussão que nós acabamos de fazer. Se eu tiver corrente alternada, os elétrons estão indo e voltando no fio. Se eu pego corrente alternada e boto um diodo ali, vai e trava na volta, vai e trava na volta. Já passou de alternada para oscilante. Não está contínuo ainda. Concorda comigo? Ainda não está contínuo, mas eu já fiz um grande avanço. Já fiz a corrente só para o lado que eu queria. Se eu botar mais uns capacitores, mais uns diodos, eu consigo transformar a corrente alternada em corrente contínua ou vice-versa. Bom, primeira coisa eu te expliquei só o que é aquilo ali, ó, diodo. Diodo, então, que é representado por essa estrutura, é uma válvula eletrônica que permite que a corrente só flua em um sentido. Qual sentido? O da seta. Tudo bem? Não é que às vezes a gente faz uma pergunta que parece difícil, mas não, é a seta que vai te dizer isso. Tranquilo? Então, professor, o que é o LED? Já que tu me explicou que o diodo é uma válvulazinha eletrônica. O LED é Light Emissive Diode, ou seja, diodo emissor de luz. É um diodo que deixa a corrente passar só num sentido e quando a corrente passa ele libera luz. Só isso. Tá, professor, por que ele é tão moderno? Por que eu comprei meu pai comprou uma TV de LED? Me explica. Quando o LED foi criado, os primeiros LEDs ficaram 30 anos funcionando sem queimar. Então até hoje piscando sem queimar. Ou seja, o cara que produziu o LED falou, amigo, meu querido, aparentemente LED tem vida infinita. Isso. Então olha só, a primeira coisa, LED, os primeiros criados tinham vida infinita. Ele não queimava. Lâmpada queimava 1000 horas depois. E LED, 30 anos depois, estava lá piscando LED. Então, porra, LED é o bicho, hein, cara? LED tem uma ultra resistência. Outra, uma lâmpada para poder brilhar tem que ter um filamento lá dentro dela, né? O LED não, o LED é uma bolinha com gás lá dentro. E aí, quando tu estimula o gás com uma voltagemzinha mínima, o gás brilha. Ou seja, não tem filamento para queimar, é gás. E se o gás estiver bem aprisionado, ele vai ficar brilhando lá décadas e décadas sem ter problema. Mas pensa bem, se eu sou engenheiro,
descubro que eu fabriquei um LED que tem vida infinita. Tu não acha que eu vou tentar dar uma diminuída no tamanho desse LED, na capinha que segura o gás, no material para ficar mais barato? Aí de repente eu faço um LED que dura só 100 mil horas. Ah, tudo bem, as pessoas depois compram outro, né? Concordas comigo? Então tu vê, embora originalmente o LED tinha vida infinita, hoje as TVs de LED não vai se imaginar que daqui a 100 anos ela ligada direto vai estar igual, né? Então ela sofre um desgaste, mas um desgaste menor que as outras TVs, certo? Uma TV, por exemplo, de plasma, uma TV convencional, uma TV de tubo de imagem, ela dura 100 mil horas, beleza? Uma TV de plasma normal, ela durava 40 mil horas, 20 mil horas, 5 vezes menos que uma TV normal, certo? As de LCD e LED é praticamente a mesma coisa, tá? Só muda o tipo de luz que a gente usa para iluminar ela. A coisa que emite luz é praticamente idêntica. A LED, então, na verdade, ela é mais durável. Como a luz do LED é uma luz bastante intensa, tem aquela cor viva, certo? Essas são as vantagens do LED. Porém, o LED ainda hoje tem um problema dele, às vezes, demorar a apagar. Ou seja, uma TV de LED, às vezes, ela atualiza a imagem 200 vezes por segundo. Ou 240, True Motion lá, né? 240 Hz. Fica com a marquinha da emissora. Isso, enquanto as TVs de plasma, às vezes elas chegam a 600 Hz. Então tu vê, algumas tecnologias ainda superam o LED para velocidades, imagens em altas velocidades, certo? Mas a grande vantagem da LED é que o pessoal falou, ela é super econômica, gasta muito menos energia, aquece menos que uma TV a plasma, o brilho é maior, então a vantagem por enquanto ainda fica no LED. Sim. Pode falar que potência é a velocidade com que a energia é transformada. Uma ótima maneira de traduzir em potência. Pessoal, já que nós discutimos sobre bastante coisa aqui, quanto tempo eu tenho? 8 minutos, é a glória. Eu vou fazer alguns exemplos sobre esse volume todo. Vamos fazer alguns exemplos sobre esse volume. Claro que eu vou pegar já umas coisinhas mais divertidas aqui, ó. Potência elétrica. Tá, olha só. A UFSC tem botado muito desses adesivos nas provas ultimamente. Vocês já viram algum adesivo desse aqui? Freezer, geladeira, eletrônicos de maneira geral, né? Aparelhos de som. Sempre bom dar uma olhada naquilo ali, porque é um adesivo bem prático que mostra o quanto gasta, não é isso? Vamos dar uma olhada aqui em algumas questões interessantes. Por exemplo, página 77, exercício 32. A potência de um aparelho elétrico que consome 2,5 kWh em 10 minutos. Olha só o que ele falou, consome uma energia de 2,5 kWh. Em 10 minutos, o tempo que ele demorou para consumir essa energia foi de 10 minutos. Ele está me perguntando qual é a potência desse aparelho. Galera, quilowatt-hora parece uma unidade do quê? De potência ou energia? Parece uma unidade de energia? Por que parece uma unidade de energia? Me ajudem. Não, mas watt, olha só, a colega acabou de nos lembrar que energia sobre tempo é potência. Energia é joule, tempo é segundo. E joule por segundo, watt, para puxar o saco um dos responsáveis pela máquina a vapor, lembra? Ah, legal, era isso que eu queria. Mas era isso que eu queria ver se o pessoal estava percebendo. A maioria dos alunos, quando olham essa unidade, só de ver a palavra watt, acham que é a unidade de potência. Mas como o Matheus observou, essa unidade de potência foi multiplicada por uma unidade de tempo. Aí anulou o tempo, tá vendo? Então é uma unidade de energia. Watt-hora não é uma unidade de potência, é uma unidade de energia. Mas é do sistema internacional? Hora, a gente usa a hora no sistema internacional? Segundo, NKS, lembra? Metro, quilograma, segundo. Então não é do sistema internacional. Ô, professor, como é que a UFSC me colocou uma unidade que não é do sistema internacional? Ah, não, é porque a Celesc usa essa unidade. As concessionárias de energia do mundo todo usam a unidade de watt-hora.
Vamos entender por que as concessionárias de energia usam a unidade de watt-hora? Porque joule, cara, joule é muito pouco. 1 joule, meu Deus, qualquer aparelho idiota consome ali em menos de 1 segundo. Por isso que a gente precisa medir numa unidade grande. 1 watt, vê se tu concorda comigo, 1 watt igual energia, 1 hora tem quantos segundos? Está dividido, passa multiplicando. Primeiro eu te provei que watt-hora é unidade de energia. Mas 1 hora tem quantos segundos? Vou botar aqui no lugar desse H, 3.600 segundos. Watt segundo, watt o que é? Joule por segundo multiplicado por segundo dá? Concorda comigo? Cara, 1 watt-hora equivale a 3.600 joules. Mas se eu botar o quilo? Concorda comigo? Ah, é por isso que as concessionárias de energia medem lá na conta de luz. Vem lá quantos quilowatt-hora tu gastou. Se tu gastar 1 kWh, tu está gastando 3.600.000 joules. Caraca, essa é a expressão justa para essa hora. Uma casa normal, tá? Uma casa pequena, né? Popular, digamos que ela gasta aí abaixo de 100 kWh. Certo? Ela gasta abaixo de 100 kWh. Só que se a casa do cara é grande, né? Se todo mundo usa chuveiro elétrico de 7.000 watts de potência, se tem ar-condicionado, esquece. Vai para acima de 100 kWh. E aí tu já paga uma taxa a mais na conta de luz. Isso para o governo estimular as pessoas a economizar luz. Bacana isso, né? Então tu vê quem consome menos de 100 kWh mês, paga um certo valor por cada kWh. Quem consome mais de 100 kWh mês, paga mais caro. Fica à vontade, meu querido. André Novelo, Stephanie, Evelise, Vinícius Matos, Fernanda de Leão, Júlia Coelho, Débora Cristina, Matheus Costa, João Eduardo, Gonzaga, Pombo, Júlia Dias, Samara Monteiro, Foram presos, falar todas. Foram presos. Minha namorada chegou destruída do protesto. Eu infelizmente não pude ir, mas na próxima eu vou, prometo. Galerinha, olha só. Galerinha, eu acabei falando sobre watt-hora, porque o watt-hora vai aparecer demais nos exercícios para vocês. Eu quis te mostrar que watt-hora é a unidade de energia. E é uma unidade grande ou pequena? Principalmente o quilowatt-hora, né? Principalmente o quilowatt-hora. 1 kWh, 3.600.000 joules. Como? Pois é, olha só. Essa questão da UFSC é de muito tempo atrás, tá? Tanto que ela nem em somatório é. Deve ser antes de 82 essa questão. Velha pra caramba. Mas olha só. Potência não é energia sobre tempo? Ele deu ou não deu a energia gasta pelo aparelho? E deu ou não deu o tempo? Então é só dividir, só que essas unidades estão condizentes? Não. Ou eu passo isso aqui para minuto, ou eu passo isso aqui para hora. Acho que é mais prático é passar de minuto para hora, né? Vou pegar 2,5 kWh e vou dividir 10 minutos. Divide por 60, dá 1 sobre 6 horas, tudo bem? 1/6 de hora, né? Divisão de fração é a primeira. Vai cortar hora com hora, vai ficar quilowatt, que é a unidade de potência. Invertendo, o 6 multiplica, não multiplica? 2 vezes 6, 12. 0,5 vezes 6 é 3. 12 mais 3, 15 kW. Qual é a letrinha? Amor. Ah, de amor. Olha que perigo. Aquelas marquinhas do Google Maps. Coração partido, ó. Tô brincando. Valeu, galerinha. Até daqui a pouco.